está no ar o Trajetórias. Hoje nós iniciamos uma nova série aqui na TV Câmara para homenagear o trabalho dos voluntários durante a enchente no Rio Grande do Sul. Esses voluntários que dedicaram seu amor, seu carinho, sua cooperação para ajudar quem muitas vezes eles nem conhecem. Esses voluntários que fazem a diferença no mundo, que são a nossa esperança no meio do caos. E o nosso primeiro convidado é o Raí Nunes dos Santos. O Raí, que além de geógrafo, é voluntário, né, Raí? Um dos fundadores da iniciativa Recupera 4D. É um prazer te ter aqui conosco hoje, tudo bem? Olá, Vanessa, tudo bem? Obrigado pelo convite aqui para hoje estar dialogando sobre esse trabalho que foi tão importante para tanta gente. Vamos começar falando sobre como é que iniciou essa iniciativa, né, Raí? Porque você, além de ajudar as pessoas, também passou por isso. Então, isso torna o teu trabalho voluntário ainda mais forte, né? Porque mesmo passando por um caos, que todo o nosso estado passou por um caos, tu teve a iniciativa de tentar fazer o bem, né? Tentar minimizar um pouquinho esse sofrimento. Eu sou morador do 4º distrito ali, né? Então, no meu prédio, eu moro no 4º andar, eu não fui atingido dentro da minha casa, mas a gente ficou ilhado, né, um prédio com pessoas de mais idade também assim, e ainda naquele momento que a gente olhava pela janela, a água subindo assim e tudo mais, eu senti a necessidade de que eu precisava ir para a rua fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, né, e aí a gente passou, a inundação começou na sexta-feira à noite, né, a gente passou até quarta-feira no edifício, ainda no local, ali no 4º distrito. E aí a gente passou atuando de algumas maneiras, primeiro organizando os vizinhos, assim, né? Quem quer sair, quem não quer, quem quer ficar, como é que a gente vai fazer. E aí os meus pais têm uma padaria no bairro, né? E nós tínhamos um barco guardado na garagem, que está guardado lá há mais de 20 anos, sem motor, sem remo, sem nenhum tipo de... Nunca tinha ido para a água, assim, era quase né? um entulho. Exatamente. Todo mundo perguntava assim, por que vocês têm esse barco, sabe? E ele estava ali, sempre por ali. Mas logo nos primeiros dias passava aqueles caminhões, até os caminhões do exército começaram a passar e fez aquelas ondas e deslocou o portão, a gente não conseguia acessar o barco para tirar o barco. Então a gente organizou uma expedição, vamos dizer assim, na água, para ir até lá, já com água acima da cintura, para ir até lá, que ficava uma quadra de onde eu morava, com mais 2 vizinhos, né? Depois mais a minha irmã que estava no outro edifício também. E a gente conseguiu tirar esse barco e a partir dali a gente começou a fazer o resgate das pessoas na água ainda, porque era um momento de muita insegurança e como a gente também tem esse negócio, né, familiar no bairro há uns 50 anos, né, desde 72, né, a padaria está lá, nós conhecíamos muitas pessoas do bairro e as pessoas se sentiam seguras em sair conosco. Então a gente conseguiu tirar mais pessoas naquele momento que começava a passar gente que não sabia se era de resgate ou não, se era socorrista ou não, se estava deixando a casa vazia, marcando, né, e começou a ter muitas situações de insegurança. Então, nesse momento, a gente conseguiu resgatar as pessoas, também organizamos para tirar as pessoas do nosso prédio, e a gente foi permanecendo até, a gente falava assim, a gente vai ficar até o tempo que dá, né? Enquanto for seguro ainda, minimamente, para nós continuarmos ajudando, a gente vai ficar. E depois começaram situações de maior violência, a gente acabou saindo, mas todas as pessoas que a gente lembrava de idade pela região, a gente passou na frente da casa para ver se a pessoa já tinha saído. E aí as pessoas já tinham saído e disse, não, acho que é o momento da gente sair também. Então nós organizamos para sair na quarta tarde e aí de lá a gente ficou 21 dias fora de casa também. E aí foi nesse período que eu chamo de um exílio forçado, assim, né? A gente saiu do molhado para o seco também, que eram outras denominações que a gente olhava, né? A gente usava assim, aqui está molhado, ali é o seco, né? Então ali perto do viaduto Utsi, que ficou muito famoso na Benjamin, são 2 quadras da minha casa, né? Então a gente falava que ali era o seco, né? Então a gente está muito perto do seco. Então, a partir dali, desse momento de saída, que a gente também tentou se mobilizar com pessoas também que tinham sido diretamente afetadas, outros comerciantes da região, moradores, para formar o grupo, que é o Recupera 4D, para quando a gente retornasse para a região, auxiliar nessa retomada à cidade e ao bairro, assim. E eu até me emociono, né, Raí, porque foi um momento, bem como tu disse, de insegurança. E só de lembrar tudo que a gente passou, né? E mesmo assim, da onde que vocês tiraram forças? Da onde que saiu a força do teu coração, assim, para se oferecer e ajudar essas pessoas? O que a gente pensava naquela hora é que todo mundo estava precisando de ajuda, né? E aí também vem um pouco, assim, do que é a minha formação como geógrafo também, assim, né? De conhecimento do terreno, conhecimento do território, do espaço, da integração entre a sociedade e o ambiente, assim, né? E eu dizia, não, a gente tem que ir, a gente tem que fazer, temos que coordenar, fazer as ações
e a gente precisa acalmar os outros, né? Então a gente precisa, nesse momento a gente tira forças que a gente não sabe de onde a gente tem, né? Mas a gente entra naquele estado de alerta, de sobrevivência, assim, né? Que é muito forte, e aí a gente passava 4, 5 horas, né? E aí carregando aquele barco com uma corda, sabe? A gente ia embaixo do barco, né? Eu disse, eu não andei no barco do que com o barco que a gente retirou as pessoas. E aí já na terça-feira a gente retirou mais algumas pessoas, que foi um dia antes da nossa saída, e a gente já tinha água acima dos ombros, né? Então a gente ia no barco do lado de fora, e foi uma cena que me marcou, assim, me acompanhou por mais 10 dias, assim, quando eu estava fora, assim, né, de casa, é que eu sonhava todas as noites com aquela mesma imagem, com os braços levantados, olhando para cima, o barco para cima e as pessoas em cima do barco e a água atrás, né? Então são imagens que ficaram, assim, que chocaram, mas também a gente tinha uma ideia, assim, de que tinha muita gente ajudando naquele momento, assim, se formou uma corrente enorme de solidariedade, povo. né? Exatamente. Então teve uma solidariedade enorme, assim, que as pessoas, cada um fazia o que conseguia, né? Um fazia comida, o outro trazia água, o outro trazia pilha para quem precisava de lanterna, o outro ajudava com alguma coisa, quem tinha um barco ajudava, motor, daí às vezes uma pessoa tinha um barco, o outro tinha um motor, daí juntavam, gasolina, então tiveram várias iniciativas, mas o que me preocupava era, tá, temos muitos voluntários agora, mas e depois? E depois que tudo isso passar? Porque essa força, ela vai passando, aquilo se torna rotineiro, a gente viu, passou 40 e poucos dias com noticiários todos os dias. Muita gente de fora veio ajudar. Exatamente, muitas pessoas de fora, no nosso grupo, assim, vieram pessoas de Santa Catarina, assim, né, uns peritos de Santa Catarina vieram para cá, né, organizaram para nos ajudar aqui, bem na região. Mas a nossa preocupação era essa, e depois, né, a gente precisa se estruturar, reelaborar um plano, para que aí é que surge o Recupera o 4D. E é quando a gente voltar, a gente precisa ajudar que as pessoas voltem para casa, para repovoar a região. A gente precisa ajudar na limpeza das casas, né, para as pessoas consigam ter um pouco de dignidade. A gente precisa ajudar as pessoas a ter um mínimo, acessar as políticas públicas, para que as pessoas consigam trazer minimamente algum tipo de imóveis, conseguir doações, organizar a dignidade das pessoas. E aí depois a gente tem uma quarta fase, assim, né? Nenhuma delas interrompe a outra, porque tem pessoas em estágios diferentes, né? Tem gente que ainda está limpando, tem gente que já abriu o seu comércio de novo, tem gente que já está morando, tem gente que não, que está reformando. Mas tem uma outra parte que é o que a gente fala, assim, que é de reimaginação, né? O que a gente quer para a região ou o que a gente propõe para a cidade, né? Quais são as soluções que a gente pode tirar e lições duras, né? Aprendidas duramente e com custos, né, custo de vida, né, em outros municípios, aqui em Porto Alegre também, mas com custo de vida de pessoas e não só da vida em si, mas de trabalho de muita gente, né, por muitos anos, né, que as pessoas construíram, né. Então, quando íamos fazer a limpeza das casas, assim, e ajudava a tirar as coisas de dentro, assim, a gente chegava e não tirava nada, a gente perguntava para a pessoa o que a pessoa quer tirar. E uma das orientações que a gente fazia para as pessoas é guarda tudo que tu quer guardar, sabe? O que é importante para ti aqui, assim. Às vezes a gente sabia que aquilo talvez não fosse ser aproveitado depois, mas guarda o que tu quer guardar. Quais são presentes das pessoas, né? São coisas, presente de casamento, presente de uma avó, uma fotografia de um vô que já não está mais aqui, sabe? Que só tinha aquela foto, sabe? Então guarda isso, vamos tentar de alguma maneira restaurar. E algumas outras coisas, as pessoas, não, isso aqui eu vou me desfazer, isso aqui eu vou me desfazer. E aí a gente sempre falava que na frente da casa das pessoas não estavam coisas, né? Tava um tempo de vida das pessoas para se adquirir aquelas coisas, né? Muitas vezes a gente mesmo, né? A gente deixa de sair, deixa de fazer uma coisa para melhorar uma coisinha em casa, fazer uma reforminha aqui, comprar, adquirir, ter um conforto, né? E aí veio a água e a frase que a gente usava, assim, que eu uso, é que a água bagunça tudo, né? Quando é só água, tu olha e parece um rio, né? Era marrom. Ela ficava ali, parecia um rio que tinha tomado conta de nós. Mas ela escondia toda a destruição, toda a bagunça que ela fez por baixo. Foi só quando ela baixou que a gente viu. E o medo, o receio que a gente tinha, né? A gente, ao mesmo tempo que queria que a água baixasse, já estava se preparando emocionalmente para o que vinha depois, né, Raí? Exatamente. A nossa equipe separou algumas imagens para mostrar um pouco desse teu trabalho, né, Raí? Dessa tua fase no barco, da tua fase na limpeza das casas também. Eu vou pedir para que a nossa equipe coloque para a gente poder compartilhar com as pessoas e verem um pouquinho do que tu passou. Quais foram as principais dificuldades, assim, que tu enfrentou, além do receio de não estar na tua casa, né, Raí? Quais foram as principais dificuldades, assim, a exaustão do trabalho voluntário?
No começo, o que a gente tinha bastante, quando na fase ainda, né, inundados ainda, né, estando lá no local, o nosso medo maior era de caminhar na rua e ter alguma tampa de bueiro, ter alguma coisa assim que pudesse nos machucar mesmo, assim, e até de sermos roubados, assim, que estava acontecendo, os voluntários andando na rua com barco, os barcos estavam sendo roubados no meio do caminho, assim, né, então a gente tinha um pouco dessa insegurança, assim, nós tivemos uma situação bem de violência muito próxima de nós, assim, uma troca de tiros, assim, na água, sabe, nós estávamos com um barco tentando ajudar pessoas, e aí tinham pessoas que estavam roubando, e aí tiveram as forças de segurança, foram lá para combater, a gente estava tipo, no meio entre essas duas situações, assim, e era exaustivo, era bastante exaustivo puxar o barco, andar na água, assim, né, mas a gente chegava em casa muito feliz, assim, tipo assim, pô, hoje a gente conseguiu tirar mais 20 pessoas, hoje a gente conseguiu tirar mais não sei quantos animais, sabe, hoje a gente conseguiu levar água para uma pessoa que não queria sair e ficou lá presa, sabe, então isso era muito gratificante, assim. A gente ficou bastante exausto, assim, fisicamente, assim, mentalmente também, e aí o nosso problema se transformava na noite, porque a gente estava no prédio, as portas tinham sido já abertas, assim, com a força da água, né? Então a gente botava uma corrente, a gente botava o barco para dentro do hall de entrada para o barco cair e ficar fechando a porta, e qualquer barulho na noite a gente ficava assustado, era uma escuridão total, assim, né? Então olhava para toda aquela região do Quarto Distrito, assim, né? A gente enxerga ali uma parte do aeroporto, uma parte da arena, as pontes, assim, um breu total, e qualquer barulho na água a gente significava, pô, quem tá andando na água essa hora, né? E aí a gente escutava tiros longe, gritos longe, sirenes, assim, né? Então a gente tinha esse muito de segurança mesmo, assim, e a gente acabava não dormindo, então a gente foi ficando exaustos, né, por muitos dias, porque a gente trabalhava o dia todo na água, à noite a gente não conseguia descansar e de manhã a gente voltava para o trabalho na água, porque, enfim, né, todo mundo estava numa situação emergencial. E depois, quando a gente voltou para as fases da limpeza, a limpeza é uma coisa que não acaba, assim, né, porque por mais que a gente conseguia voluntários também, né, o grupo se formou um grupo muito importante, assim, várias pessoas, né, hoje representando um pouco desses voluntários, mas são muitas pessoas, assim, no grupo. A gente chegava na casa e a gente pensava, a gente vai dividir as pessoas em 2 ou 3 para passar no máximo de lugares possíveis, e a gente tinha a estratégia de criar uma área limpa, né? Primeiro assim, vamos tentar limpar uma sala, uma cozinha, um banheiro que a pessoa consiga usar e ficar aqui e ela mesmo consiga ir se recuperando. Mas é um trabalho muito grande, porque a lama ela fica muito impregnada, o cheiro é bastante forte, daí tem que retirar as coisas que já estão deterioradas no próprio espaço, restos de comida, né? Então isso também é bastante exaustivo, mas não tinha satisfação maior, assim, né? A gente falava assim entre nós, o grupo, era de puxar o rodo e ver aquela lama indo embora, sabe? E tu vendo o piso, e tu começando a ver as paredes, e tu enxergando de novo, isso, né? é muito gratificante, assim. E a gente tinha toda essa mobilização com os moradores da região, mas também com os comércios. Porque se pensar assim, no Quarto Distrito tem comércios que estão ali, são pequenas empresas familiares. O assim. polo cervejeiro que é tão forte no Quarto Distrito também. Exatamente, também amplamente atingido naquela região. Também tem um polo gastronômico muito grande, né? Se pensar as churrascarias de Porto Alegre, as galeterias, né? A gente tem os X que são famosos na cidade, também estão lá no Quarto Distrito, né? Então tem todos esses outros comércios que também foram afetados, com uma temporalidade grande já, 30, 40, 50 anos estabelecidos, muito antes do modelo de revitalização do Quarto Distrito, já estavam ali, já estavam fazendo aquela região, né, pulsando economicamente por ali. Então a gente tinha que ajudar essas pessoas também, e até tem um caso assim que é bem emblemático, né? A gente ajudou uma ótica na São Pedro, ali na Avenida São Pedro, que se chama Multilentes, e que as proprietárias falaram, aí a gente não vai conseguir reabrir, né? E aí eu pensava, pô, eu nem penso quando eu tenho que fazer os meus óculos, eu só vou lá, tem todo o meu histórico, faço meus óculos e tá tudo resolvido, assim, né? E aquilo nos chocou muito porque a gente começava a perder as nossas referências na cidade. Eu preciso ir na ótica, eu vou ali. Eu preciso cortar o cabelo, vou em tal lugar. Eu preciso ir na padaria, não tem, sabe? Então as pessoas, mesmo voltando, elas não tinham as referências delas para elas fazer a reprodução do cotidiano delas. E isso se multiplica com aquele sentimento de desespero Exato. mesmo, porque muitas pessoas que não passaram pela enchente, não tiveram suas casas atingidas, foram muitas até, mas
todo mundo conhece alguém que foi atingido, todo mundo conhece alguém que perdeu algo, que perdeu alguém. Então, essa dor é um sentimento, diria, de luto geral, né, Raí? Eu acho que é um luto da cidade, né, do município aqui de Porto Alegre, mas é um luto estadual, né, é uma coisa assim que nacional, internacional, várias pessoas, assim, amigos que a gente tem no Uruguai, na Argentina, ligando, na Colômbia, ligando, dizendo como é que vocês estão precisando de alguma coisa, né? De oferecerem assim, eu vou pegar um carro e vou encher de coisas aqui e nós vamos até aí para levar. Se não vem, não tem estrada, não tem como chegar, né? Nós estamos bem, né? Dentro do possível estamos bem de tudo que passou, assim, né? E essa questão, né, da perda das referências, e aí esse caso emblemático da ótica que diz, não, vamos continuar, e aí depois passou um mês, ela nos escutou, assim, falando do grupo e tudo mais, assim, e aí elas nos ligaram e disseram, não, a gente tem uma notícia, a gente vai tentar retomar, assim, porque elas se mobilizaram, porque elas disseram, a gente não é só a ótica, né, a gente é uma referência para as pessoas, são as pessoas, né, não é só o lugar, é a pessoa do lugar. É então, o pertencimento, né. Esses pequenos negócios de bairro são isso, né, tu vai porque, mais do que só o serviço ou o produto, tu vai porque tu conhece o dono, tu vai porque tu conhece a pessoa que está ali, que é teu vizinho, muitas vezes, que mora no próprio bairro, assim. Então, esse trabalho que a gente fez de voluntariado, né, na região, que é a região que a gente escolheu para morar, é a região que a gente nasceu, é a região que a gente conhece as pessoas, que a gente está lá e que a gente acredita no futuro, a gente não quer sair de lá. Né? Muitas pessoas pensaram, por que não sai daí? Não, eu escolhi viver aqui, né? Eu quero permanecer aqui. E aí surge a oportunidade agora para nós pensarmos essa região, assim, né? Como a gente quer essa região para o futuro, né? O que a gente pode propor, o que a gente pode fazer diferente. E que é o trabalho voluntário, é uma das coisas que a gente fala, que o trabalho voluntário, depois que ele se inicia, é muito difícil dele terminar, porque tu fica contaminado por essa corrente, assim, né? Do voluntariado, de ajudar o outro, assim, né? E tu sempre pode fazer alguma coisa, todo mundo tem alguma coisa para doar, né? Mesmo não sendo dinheiro, não sendo um alimento, tu tem teu tempo para doar, teu ouvido para doar. Muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas, só querem ser vistas, né? E tendo em vista isso, aí como é que tu observa a importância do voluntariado? A gente sabe que o voluntário sempre foi importante. Desde que o mundo é mundo, o voluntário, a ajuda ao próximo sempre foi importante. Mas nesse período de desastre, um dos maiores desastres da história do Brasil, do sul do Brasil, como é que tu observou a importância dessas pessoas que, assim como tu, ajudam quem nem conhece, ajudam quem é aquela coisa do sem olhar a quem, né? A importância do voluntário foi fundamental nesse período, assim, né? Como a gente estava conversando antes, assim, desde o período da inundação, que as pessoas se organizaram para fazer marmita, para levar roupa, para levar água, né? Para encontrar um barco, encontrar uma solução, assim. E agora também teve toda essa doação, teve não só financeira, que também foi bastante importante, porque todos nós sabemos que o recurso financeiro é importante para as pessoas também se reestabelecerem, né? Mas teve doação de móveis, doação de roupa, doação de brinquedos, oficina de contação de histórias que as pessoas organizaram, né? E aí tem todos os outros serviços, né, que às vezes a gente não se dá conta, mas que a gente pode prestar sendo voluntários de outras formas, né? Então, por exemplo, eu sou advogado, eu posso ajudar as pessoas com os processos ali, eu sou contador, todo mundo tinha a declaração de imposto de renda para ser feita naquela região, que depois foi prorrogada, né? Então, eu sou geógrafo, eu consigo lá e organizar o território, organizar os mapas, organizar as coisas, eu sou arquiteto, eu consigo ver uma melhor exposição para casa, então todo mundo tem algo para oferecer, né? E um trabalho muito importante que foi feito também, né? Tem os voluntários da área da saúde também, e principalmente os de psicologia, né? Para escutar essas pessoas que perderam tudo, né? Perderam as suas referências, a sua casa, né? Teve gente que perdeu parentes, né? Perderam animais, né? Então, também que foi um outro desastre enorme, assim, né? Então, acho que todos esses trabalhos dos voluntários são importantes em diferentes frentes, assim. E acho que ainda tem muito trabalho para ser feito, assim, eu sei que ele é cansativo, assim, né? É um trabalho exaustivo, porque ele parece que não vai terminar, mas daqui a pouco, a gente entender que da inundação a gente superou, daqui a pouco a gente pode ser voluntário para ajudar outra coisa, né? Então, sempre, todos os anos tem
a gente pode ajudar os idosos nos asilos, né? Ir lá, pô, sei tocar violão, vou lá, toco uma música, né? Vou lá, faço companhia, né? Sei costurar, posso fazer alguma coisa para doar na campanha do agasalho, todo ano tem o inverno, né? Olha que bacana, tem os abrigos de animais aqui espalhados aqui na cidade que estão precisando de voluntários, por exemplo, para levar os animaizinhos para passear. Exato. Tu dedica ali 2 horas do teu tempo, tu faz a felicidade e já ajuda, né, Raí? Exatamente. Então, todo trabalho é importante, assim, né? E aí, às vezes, a gente fica pensando assim, eu não... O que eu vou fazer? Não consigo e tudo mais. Mas tem diferentes trabalhos e aí eu acho que é isso, assim. Todo mundo tem alguma coisa que sabe fazer e que pode colocar à disposição da comunidade, assim, né? E mesmo não sabendo fazer, tem quem ensine também. Exatamente. Nesses momentos, né? O que importa é a disposição. Exatamente. É uma das coisas, assim, eu não sabia resgatar ninguém, assim, né? Eu não sabia operar algumas máquinas, né? Eu nunca tinha subido num jet ski, por exemplo, para pegar uma carona. A gente tem que aprender na hora da necessidade, que a gente vê que aquilo ali pode fazer diferença para alguém, né? A gente aprende na hora e sempre vai ter alguém também que um pouquinho mais de experiência que vai dizer, não, faz assim, ó, ajuda por aqui, né? E às vezes tem trabalhos que são puramente mais físicos também, mas que daí quanto mais pessoas tiver, mais soma, mais rápido se consegue fazer. Então, por exemplo, na retirada das mobílias, né, foi algo muito importante ter muitos braços, né, mais do que a pessoa ter muita ideia, nunca fiz isso. Não, mas é só carregar coisas. É a disposição. Né? É a disposição. Né? É abrir o coração. Exatamente. Assim. E o que a gente aprende com isso, Raí? O que tu aprendeu com isso? O que eu aprendi várias coisas, assim, né, mas uma das coisas que eu achei fundamental, assim, e que tenho tentado replicar agora, assim, é de como foi importante e é importante a gente conhecer as pessoas. A gente saber quem são as pessoas que moram próximas de nós, né? Saber as pessoas, conhecer a região, né? Não é aquele negócio, chega de carro no seu prédio, entra no seu apartamento e não fala com ninguém. Né? Essas relações de vizinhança, de comunidade, eu acho que é um aprendizado muito grande e acho que muitas pessoas começaram a ter isso na cidade, né? A gente sempre fala, cidade grande, né? A gente vai perdendo isso, a gente entra e tudo mais. Mas no próprio voluntariado, né? Naquela situação, a gente forma uma comunidade, a gente forma uma vizinhança, a gente forma uma corrente, assim, e a gente sabe o nome da pessoa, e a gente sabe o que aquela pessoa faz, e daqui a pouco a gente já sabe onde aquela pessoa mora, e daqui a pouco aquela pessoa já te convida para ir no churrasco, sabe? E daqui a pouco tu forma uma corrente muito grande. E aí eu acho que isso é a coisa que a gente aprendeu muito, assim, né? Que a gente tem que estar disposto, né? Cada um tem as suas particularidades, mas a gente tem que estar disposto a ser mais sociáveis, a gente viver em comunidade, né? Aprender a viver... vivemos todos na mesma cidade, né? A gente precisa olhar ela como um todo, né? Então é um pouco do que tu comentou, assim, né? É um luto da cidade como um todo, né? Não é só da região que foi afetada, a região que foi afetada está doendo, dói muito. Dói muito olhar ainda, andar na rua e ver a marca da água. Às vezes eu olho e digo assim, eu não acredito que tinha água aqui, eu só acredito porque eu andei na água, eu saí daqui, né? E as pessoas até hoje que vão de outras regiões para lá, dizem, não tinha ideia, sabe, de que a água era tão alta, assim. Eu olhava na TV, era água, né? Mas não tinha essa noção, né? Então acho que isso é muito importante, assim, né? Da gente olhar para a cidade como um todo e que a dor do outro, ela é importante, assim, a gente precisa fazer alguma coisa, assim, não é porque não me atingiu diretamente que eu não posso ir lá e ajudar, ou que aquilo não me atinge, assim, né? Então, se eu souber maneiras de ajudar, eu acho que isso foi fundamental, assim, e será fundamental, e eu acredito que é uma mudança de perspectiva na sociedade porto-alegrense como um todo, assim, da gente se enxergar. A gente nunca imaginou que passaria por isso, né, Raí? E eu jamais desejaria para ninguém viver isso mesmo. Mas que bom que temos os voluntários, porque olha quanta coisa boa que a gente conseguiu tirar desse momento tão ruim, né? Como que é olhar para trás, assim, e ver todas essas pessoas que tu salvou, todas essas pessoas que tu ajudou? A gente fez agora uma junção no condomínio, que são praticamente muitas pessoas que a gente tirou com o barco, assim, né? E aí as pessoas falavam assim, fazia muito tempo que a gente não se reunia, que a gente não conversava, assim, né? E aí a gente passa na frente das casas das pessoas, ou que a gente limpou, ou que a gente tirou, as pessoas descem, vêm, entram, vão tomar um café, vão fazer tal coisa. Olha aqui, eu já consegui botar um muro, já consegui pintar, já consegui fazer tal coisa, assim. Isso é muito importante, assim, para nós, acho que para todos os voluntários, né? Ver que as coisas começam pouco a pouco retornar, assim, não vai voltar para o que era, sabe? Mas que as pessoas tenham um pouquinho de
esperança de seguir a sua vida, né? De continuar fazendo as coisas, né? Então é o que a gente quer e promove, é que as coisas voltem, é voltar ao cotidiano, né? Eu só quero poder sair de casa, ir ali, compro pão na padaria, vou cortar o cabelo, vou na ótica, vou na farmácia, faço as minhas coisas no bairro, conheço as pessoas, converso e retorno, né? A gente não quer ir ter segurança para isso, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, né? Então, logo depois que a gente retornou, que já tínhamos até limpado alguns lugares que a água tinha baixado ao nível de não estar dentro da casa, mas só nas ruas, né? E aí deu aquela chuvarada e a água voltou e acabou entrando de novo em outros lugares, assim. Essa insegurança, esse trauma ainda está muito forte nas pessoas. As pessoas têm medo da chuva, né? Várias pessoas, né, botaram em redes sociais, né, o barulho da chuva que me relaxava tanto, agora para mim é um pesadelo, porque é um trauma muito recente, é tudo muito recente, passou há muito pouco tempo tudo isso, né? Então a gente ainda enxerga as marcas nas paredes, e uma das coisas que eu me propus a fazer, assim, nos lugares que eu ia, eu marcava um pouquinho as paredes para eu saber onde é que a água tinha batido ali. E dizia para a pessoa, depois nós vamos colocar uma marcação aqui para a gente nunca mais esquecer do que a gente passou. E eu digo, não é que a gente vai esquecer, a gente não vai esquecer, porque isso é um trauma muito forte. Mas para a gente ter uma referência aqui, para quando chegar uma pessoa de fora que não tem ideia do que aconteceu, não tinha água até aqui. Aquelas marcas não ficaram só nas paredes, elas ficaram no coração, na nossa memória, né, Raí? Eu te confesso que hoje poder descer da cama e sentir o chão seco, poder sair na rua e sentir o chão seco, já me deixa feliz. Então a gente reaprendeu a ser feliz no simples, né? Sim. Mas já quase finalizando a nossa conversa, eu quero que tu me fale, se tu pudesse definir em uma palavra o trabalho voluntário, qual seria? Trabalho voluntário, eu acredito que eu vou definir como um sentimento, assim, ele é amor. Né? Tem que ter amor. Amor à cidade, amor ao lugar que tu mora, amor às pessoas que estão ali, né? Amor contigo mesmo. Às vezes tu tem que deixar de fazer alguma coisa, né? Entender que, eu vou deixar de fazer isso porque hoje eu tenho o trabalho voluntário, hoje eu tenho que ajudar tal pessoa, assim. É um sentimento de afetividade com o outro, assim, né? E não é só com as coisas, né? A gente falava, as coisas pouco importam, né? Elas importam porque elas foram conquistadas pelas pessoas, né? Elas foram conquistadas em outros momentos pelas pessoas. A gente vai se apegando às coisas, principalmente aquelas que a gente ou deixou de fazer algo para conquistar, ou é um presente de alguém, é uma recordação, é uma lembrança, é muito mais do que só aquela materialidade. Então esse sentimento eu acho que é o que guia, né, o trabalho voluntário, é um sentimento de ter amorosidade pelo outro, assim, e pelo todo, né? Então a gente olha assim, as plantas morreram, assim, a gente tinha um apego tão grande por aquilo, assim, né? Então hoje a gente precisa ir lá e fazer o replantio. Eu gostava tanto dessa esquina porque ela tinha tais características, agora as coisas fecharam. Não, mas daqui a pouco vai abrir outra coisa, assim, né? Então a gente tem que continuar gostando. Resiliência. É resiliência, assim, né? Então acho que é um sentimento importante que guiou o trabalho, mas é um sentimento importante da gente cada vez mais resgatar, assim, né? E a palavra, ela foi ganhando várias ramificações, assim, né? A gente tem amor a tantas coisas, assim, né? A gente, amo meu time de futebol, amo fazer tal atividade, assim, mas a gente tem que ter amor também ao lugar que a gente mora, assim. Eu acho que essa é o sentimento muito importante, assim, né? De como... E o lugar que a gente mora não é só a nossa casa, né? É o contexto que faz, né? Então, o lugar que a gente mora, a gente só gosta dele porque ele está em relação com os outros lugares, né? Com as outras casas, com aquela região, assim, né? E ela vai se integrando, né? Então eu estou na região, eu estou na rua tal, no bairro X, na região do Quarto Distrito, em Porto Alegre, na região metropolitana. Então a gente vai acumulando várias camadas e a gente vai se identificando e aí a gente vai gostando daquilo, né? A gente vai promovendo coisas para que a gente goste, né? Então eu sempre digo, né? O Quarto Distrito é a região que eu nasci, vivi e escolhi para viver, porque eu sempre digo que a gente a gente não é obrigado a viver onde a gente nasceu, né? A gente tem diferentes características, a gente pode migrar, né, e tudo mais por outros motivos. Às vezes a gente escolhe ficar num lugar e a gente não consegue mesmo por outras situações, mas essa é a região que eu escolhi para viver e é a região que eu quero estar no futuro, assim, né? Então acho que isso é o que nos move.
E se depender do teu trabalho, com certeza vai ser o sentimento geral ali. Mas já finalizando aqui, Raí, eu quero que tu deixe um recado para quem está nos assistindo. Bom, então, primeiro agradecer o espaço aqui, né, de contar um pouco dessa trajetória, e queria dar o recado, assim, né, que a gente, recuperando o que a gente conversou agora aqui, assim, a gente precisa retomar as atividades, o cotidiano, a vida, dói muito, né, a gente não escolheu, a gente não queria que isso tivesse acontecido, né, a gente nos dói todos os dias andar naquela região, assim, porque a gente tem essa afetividade com aquele espaço, assim, mas que a gente não desista, né? Que a gente tem força de trabalho, a gente consegue modificar as coisas, né? Se cada um de nós conseguir dedicar um pouquinho de tempo para o outro, para a sua rua, para frente da sua casa, não precisa nem ser algo enorme, assim, pô, tá com lama, tá com algum lixo, pô, vamos organizar, vamos fazer aqui, porque se todo mundo vai fazer, a gente vai criando uma corrente. E como é importante, assim, né, o trabalho de todos os voluntários, que ela vai dando um exemplo, vai girando uma engrenagem, assim, a gente diz, pô, lá a pessoa está fazendo tal coisa, vamos fazer também, e aí daqui a pouco tem uma iniciativa em outro lugar. Inspirando. É uma maneira de inspirar, assim, né, é um trabalho inspirador, né, eu olhava para as pessoas, pá, olha só, essa pessoa está fazendo tantas coisas, e eu estou aqui trancado, ainda eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa, então acho que é um sentimento ainda de esperança, que as coisas vão melhorar, que a gente pode trabalhar para fazer as coisas, mas que é um sentimento dolorido, ele é dolorido, mas que a gente vai sair dessa se todo mundo conseguir ajudar e dedicar um pouquinho de tempo para que a gente, bom, vamos para esse lado, vamos fazer tal coisa, porque assim a gente consegue reativando as esperanças das pessoas, porque tem muita gente que está já desesperançosa, mas o recado que eu quero dar é que a gente não perca essas esperanças, que a gente se agarre na menor que seja, assim, sobrou só uma referência, mas é com isso que a gente vai, é para isso que a gente está aqui e é para isso que a gente quer continuar fazendo mais ações e somando muito trabalho. Raí, parabéns por tudo que tu fez. Obrigado, Vanessa. Parabéns por todo esse trabalho que tu desenvolveu, que cada vez mais pessoas se sintam inspiradas e tenham um coração assim como o teu, porque tu fez a diferença no mundo. Muito obrigado. Então esse foi o Raí conversando conosco. A nossa série está apenas começando, são inúmeros voluntários que vão conversar conosco ainda, vão trazer suas trajetórias para a gente. E voluntários, vocês são a esperança, vocês são a luz no meio do caos. Então continuem perpetuando esse trabalho tão lindo que vocês fazem. O Trajetórias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima!